Bem-vindo. Iremos estar o treinamento de procedimento de atendimento utilizando o processo de implantação, confidencialidade e direitos autorais. Todos os direitos reservados à beta. O emprego deste material é autorizado tão somente ao titular do CPF inscrito na Universidade Corporativa Beta e exclusivamente para seu uso pessoal. Nenhum trecho do material ou treinamento poderá ser reproduzido, em qualquer forma ou por qualquer meio, sem a prévia expressa autorização da Beta, sujeitando-se o infrator às penalidades previstas na legislação específica. É proibido o fornecimento dos dados de acesso, login e senha, do usuário para terceiros. O instrutor. Bem, me chamo Ronald Bonfante Bittencourt. Eu atuo, meu cargo é consultor de desenvolvimento técnico. Eu atuo na área do suporte de eventos. Sou formado em bacharel de sistemas de informação e pós-graduado em engenharia de projetos de software. Atuo no suporte técnico, na área de suporte técnico, há aproximadamente 9 anos, trabalhando em grandes empresas como a Angelone, a Oitiu Tecnologia, a Faculdade Zezucre e a Beta Sistemas. Os objetivos do treinamento. Ao final desse treinamento, você estará apto a planejar a implantação, verificar os requisitos para a implantação, elaborar um cronograma, preparar as implantações, executar o procedimento de validação de base de dados, executar o procedimento de desenvolvimento de específico, executar os roteiros de implantação, tratar as pendências de implantação, liberar o sistema para implantação, realizar treinamentos de implantação, efetuar acompanhamento na implantação e finalizar a implantação. Capítulo 1. Planejamento da implantação. Ao final deste capítulo, você estará apto a avaliar os pré-requisitos necessários para a implantação e elaborar um cronograma de implantação. Avaliando os requisitos necessários para a implantação. Então, eu vou falar das principais etapas até o cadastro do cronograma. Vou comentar sobre o cadastro de implantação e a questão do levantamento de requisitos. O serviço de implantação ele refere-se às atividades que são realizadas pelos técnicos do suporte de revendas, filiais e das revendas quanto à implantação dos sistemas da Beta no cliente final. Todo o processo de implantação ele foi demonstrado, ele foi exibido, na verdade, em fluxo, para um melhor entendimento. Então, todo o processo de implantação tem um fluxo a ser seguido. Lembrando, questão do processo. Tá? Então, o processo de implantação inicia como? Inicia com oportunidade liberada para implantação. O que é oportunidade liberada? Toda negociação feita pelo comercial juntamente ao cliente final é cadastrada em um sistema chamado Salesforce. A partir da negociação finalizada dos acordos realizados e estes transcritos para a oportunidade, o comercial realiza ou executa, altera a fase, o status da implantação, da oportunidade, e a oportunidade é liberada para a implantação. Quando a oportunidade é liberada para a implantação, o suporte revenda, filial ou até mesmo a revenda, recebe um informativo dizendo que há uma implantação a ser realizada. Quando o comercial faz essa liberação, automaticamente o sistema, o mesmo sistema no qual ele cadastrou essa oportunidade, ou seja, os dados da negociação, o sistema cadastra automaticamente uma implantação. Depois que a implantação é cadastrada automaticamente pelo sistema, inicia-se a fase de levantamento de requisitos da implantação juntamente com o cliente. O que é o levantamento de requisitos de implantação junto com o cliente? Então, nada mais é do que a verificação dos pré-requisitos, se os sistemas no qual foram negociados antes de serem implantados, eles têm condições de serem implantados no cliente. Então, a gente diz que o levantamento dos requisitos ou a verificação dos pré-requisitos é de suma importância para que todo esse fluxo que eu estou repassando a você seja concluído com sucesso. Para quê? Para que a gente tenha sucesso na implantação e o cliente fique satisfeito. Essa atividade de levantamento, verificação de pré-requisitos é de responsabilidade do supervisor técnico da filial, do suporte de revendas e
da revenda. E é o supervisor técnico que definirá quem vai realizar essa atividade e bem como a forma de contato que vai ter com o cliente. Ou seja, o supervisor técnico definiu que o técnico entre em contato com o cliente por telefone, o técnico que o supervisor definiu irá entrar em contato com o cliente por telefone, ou ele irá realizar uma visita em loco, o técnico terá que realizar uma visita em loco. Na ausência do supervisor, fica sob responsabilidade a delegação dessa tarefa ao coordenador. Sugere-se que o levantamento de requisitos ou de pré-requisitos seja efetuado pelo mesmo técnico que irá realizar a implantação do sistema. Ou seja, se o supervisor realize esse contato, será ele quem irá realizar o contato e não outro técnico. E a gente sugere que esse primeiro contato seja feito pelo mesmo técnico que irá realizar a implantação. Elaboração do cronograma. Então, vou informar a responsabilidade, vou exibir a responsabilidade de quem realiza o cronograma, o POP, que é o procedimento operacional padrão do cadastro de cronograma, para você também, o roteiro de implantação. Depois do levantamento de requisitos, inicia-se a fase de definição do cronograma ou cadastro do cronograma. Então, cadastro do cronograma. A elaboração do cronograma também é de responsabilidade do supervisor técnico, ou seja, a partir do momento que a oportunidade é liberada pelo comercial, a implantação é cadastrada pelo sistema e já há um levantamento prévio dos requisitos pelo técnico que o supervisor definiu, é responsável pelo cadastro do cronograma e ele tem um prazo de 10 dias para elaborar esse cronograma após a liberação da oportunidade, o cadastro da implantação ter sido efetuado. Ou seja, a partir do momento que a implantação foi criada pelo sistema, ele recebe informativo, o supervisor recebe informativo, que ele deverá elaborar o cronograma em até 10 dias após esse cadastro da implantação. O uso do cronograma ele é obrigatório para todas as implantações. Então, se eu tenho um cronograma, esse cronograma vai me servir para controle mesmo da própria implantação, para que eu consiga visualizar em qual etapa eu estou, se eu irei atrasar ou não, se eu concluir ou não. E após a implantação ser iniciada, fica a critério, de responsabilidade, na verdade, do técnico que foi definido para realizar a implantação, manter as informações do cronograma sempre atualizadas. Então, no cronograma, eu irei exibir logo mais a questão do cronograma, a interface do cronograma. Então, se no cronograma o supervisor técnico definiu que tais etapas devem ser executadas em tais datas, fica sob a responsabilidade do técnico que o supervisor definiu manter essas informações sempre atualizadas. Então, vou falar sobre o POP de cadastro de cronograma. Primeiramente, POP significa Procedimento Operacional Padrão. É um documento, na verdade, que especifica passo a passo para que não haja erro de uma atividade. Ou seja, eu estou levantando, eu tenho que executar alguns passos que são repetitivos, rotineiro, eu tenho que executar esses passos de uma forma padrão. Então, o POP vem justamente para isso. Eu tenho um POP de cadastro de cronograma. Então, o POP inicia-se com o que eu vou fazer para cadastrar um cronograma? Primeiramente, eu vou acessar o Salesforce e selecionar a implantação no qual se deseja criar um cronograma. Então, acessei o Salesforce, tenho uma implantação cadastrada. Eu vou clicar em cima dessa implantação, vou selecionar ela, para que eu inicie o cadastro do cronograma. Depois de eu selecionar a implantação no qual eu desejo criar um cronograma, eu vou verificar o status da implantação. Caso o status da implantação esteja aguardando planejamento, eu devo alterar esse status para em planejamento. Por quê?
porque a implantação está aguardando um planejamento, então a partir do momento que eu vou iniciar o planejamento de um cronograma, eu vou alterar o status para ele para informar a quem consulta que eu estou planejando essa implantação. Depois disso, eu vou verificar as informações do orçamento na implantação, ou seja, depois que eu alterar o status para em planejamento, dentro da implantação, eu vou verificar as informações do orçamento que estão contidas na implantação. O que mais eu vou verificar? Eu vou verificar as informações da planilha de orçamento que está anexado no cadastro do orçamento e eu vou conferir se o que existe dentro daquela planilha está condizente com o que está sendo exibido dentro da implantação. O que está condizente? A questão de horas de implantação. Então, o supervisor vai verificar a questão de orçamento e dentro do orçamento ele vai verificar a planilha que está anexada a ele, verificando se as horas estão condizentes ou não com o que foi cadastrado. Depois disso, eu vou clicar com o botão editar na guia do cronograma para que as informações do cronograma possam ser alteradas. Depois que eu ia clicar no botão editar, eu vou informar a data inicial prevista de todas as etapas do cronograma. Logo mais eu irei mostrar o cronograma para vocês, onde vocês conseguirão visualizar o que eu estou repassando. Depois de informar a data inicial prevista de todas as etapas, o supervisor vai informar a data final prevista de todas as etapas. Então, eu informo uma data inicial e eu também vou informar uma data final prevista para a conclusão do cronograma. Depois de informar essas duas datas, eu irei informar o nome do responsável pela execução de cada etapa. O cronograma ele é formado por 8 etapas de implantação. Então, em cada etapa eu terei uma data inicial prevista, que é definida pelo supervisor, uma data final prevista, também definida pelo supervisor, e vou ter um responsável por essa etapa. Lembre-se, o técnico responsável sempre vai ter que manter essas datas atualizadas, ok? Depois de informar o nome responsável pela execução de cada etapa, o que o supervisor vai fazer? Ele vai até a implantação. Isso eu estou dentro do cronograma, que eu tinha falado antes, estava dentro do cronograma. Eu vou até a implantação, altero o proprietário da implantação para o técnico responsável pela implantação. Lembra que eu havia comentado que o supervisor irá definir quem irá fazer a implantação. E é nesse momento, depois de cadastrar todas as atividades, todas as datas inicial e final de cada atividade e o responsável por cada atividade, o supervisor técnico vai alterar o proprietário da implantação para o técnico responsável pela implantação que ele já definiu anteriormente. Logo após alterar o proprietário, eu vou gravar as informações clicando lá no botão salvar. Depois disso, eu vou alterar o status da implantação de em planejamento para aguardando a execução. Ou seja, o supervisor já fez todo o planejamento do cronograma da implantação e ele só vai repassar essa implantação, vai ficar no aguardo, na verdade, para que o técnico inicie a execução dessa implantação. Por isso que ele altera o status da implantação para aguardando a execução. Em todo esse processo, a gente tem que ter alguns cuidados especiais no processo de cadastro de cronograma. Quais são esses cuidados? Após ser alterado o status da implantação para concluída ou cancelada, as informações que estão contidas dentro do cronograma, elas não poderão mais ser alteradas. Então, cuidado. Toda alteração que eu fizer quanto ao status de implantação para concluída ou cancelada, o que foi definido no cronograma com esses dois status não poderão mais ser alterados. Após a implantação estar com o status de em execução, aquelas datas inicial e final previstas que foram definidas pelo supervisor de cada etapa, elas não vão poder mais ser alteradas.
Ou seja, eu tenho uma data inicial que o supervisor previu que iria iniciar a implantação, eu tenho uma data final prevista que o supervisor previu que iria ser finalizada a implantação. Quando a implantação estiver em execução, a data inicial prevista e a data final prevista, elas não poderão ser alteradas. Ok? Tanto o status da implantação quanto o status do cronograma, eles devem estar sempre atualizados, porque essas informações elas alimentam relatórios gerenciais para coordenadores, principalmente para a diretoria. Ou seja, se a implantação está com o status, o cronograma tem que estar com o mesmo status da implantação, até para a questão de consulta de coordenador, supervisor e até mesmo da diretoria. Assim que o cronograma for elaborado pelo supervisor, a data inicial e final prevista devem estar sempre condizentes com a data definida no orçamento. Lembre que eu comentei do orçamento, que é verificado a questão do orçamento, depois é verificado a questão da planilha de orçamento dentro do orçamento, verificando se as informações estão condizentes. Então, essas informações, quando o supervisor informa a data inicial prevista e a data final prevista, também devem estar condizentes com as horas que foram calculadas para aquela implantação que está dentro do orçamento. Então, este é o cronograma. Então, lembra que eu comentei que o cronograma de implantação ele possui 8 etapas. Etapa de levantamento de requisitos, etapa de planejamento da implantação, etapa de preparação da implantação, desenvolvimento específico, execução da implantação, treinamentos, acompanhamento e a finalização da implantação. Você consegue visualizar que tem alguns campos ali, dentre estes campos tem a data inicial prevista e a data final prevista. São esses dois campos que o supervisor vai colocar, na verdade, a data que eu previ para aquela etapa ser iniciada e aquela etapa ser concluída. E também o responsável, no final da implantação, vai ter o nome de responsável de cada etapa. Lembrando que essas datas, inicial prevista e final prevista, elas são incluídas no momento que o cronograma está em planejamento. Se o cronograma for alterado o status para em execução, essas datas, data inicial prevista e data final prevista, não poderão mais ser alterados. As únicas informações que podem ser alteradas serão data inicial realizada e data final realizada, que é quando o técnico realizou a implantação, realizou, na verdade, aquela etapa, e quando ele iniciou e quando ele finalizou. Aqui é um roteiro de implantação, que tem como base justamente informar e instruir o técnico na implantação de determinado sistema. Todos os sistemas da Beta possuem um roteiro de implantação para o técnico seguir para que não haja nenhuma perda ou que coloque em risco a implantação. Então, o técnico, toda vez que irá realizar uma implantação, ele terá disponível este roteiro de implantação de todos os sistemas para que ele possa acompanhar e realizar todas as etapas, não esquecer de nenhuma para não impactar no resultado da implantação. Estes roteiros, o técnico pode consultar diretamente na ferramenta PRM ou Salesforce no qual ele utiliza, consultando o produto no qual ele irá realizar a implantação, e dentro dessas informações do produto, esse roteiro vai estar disponível. Neste capítulo, você recebeu o conhecimento necessário para realizar o levantamento de requisitos da implantação e elaborar um cronograma de implantação. Obrigado.